Olá, pessoal! Olá, meus queridos estudantes! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos nessa que é bom a beça. Rumo ao quê, senhoras e senhores? A nossa aprovação. Peraí, professor, o senhor vai fazer exame vestibular? É claro! No dia da prova estarei eu lá, no seu ouvidinho. Não marque essa não, cristão, que tá errada. Vamos que vamos! Meu nome é Emerson Antônio Soares, professor Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico News. E estarei com vocês nessas dicas ou nessas conversas aí sobre esses temas que são mais contundentes nos vestibulares aqui da nossa região, sendo então a Universidade Federal de Roraima e a UER. Opa, peraí, o que a gente trouxe agora hoje? O que a gente trouxe para a gente conversar aqui? Bom, pessoal, a gente trouxe para hoje aqui no Acadêmico Online, a gente trouxe pré-história. Peraí. É isso mesmo, sequenciazinha bacana daquela nossa outra aula que vai falar sobre pré-história, mas na outra aula a gente falou do período paleolítico. Hoje a gente vai falar do período neolítico. E detalhe, tem mais uma coisinha importante. A gente depois tem que falar sobre o quê? História pré-cabralina. Como assim, professor? É porque, fechando esses dois conceitos, do que é a pré-história dentro do período neolítico, paleolítico e neolítico, a gente precisa compreender como é que os nossos exames vestibulares vão cobrar esse conteúdo, esse período aqui. E tem muita coisa envolvida com a pré-história do período pré-cabralino, ou seja, o que também é conhecido como pré-história brasileira. Se você ficou curioso, vem para o acadêmico, vem que aqui a gente resolve e vai com você rumo à sua aprovação. Vem que é suave. Bom, galera, vamos lá. O tema aqui é, peraí, a imagem aqui já muda, né? A organização da sociedade aqui já muda. Os desenhos que a gente tinha nas outras imagens era diferente. Aqui a gente já começa a organizar. Olha, peraí, sinuosamente, fazendo S aqui, a gente tem o quê? A gente tem o rio, né? Ferramentas rudimentares. Eu tenho aqui animais, ok? Né? Eu tenho aqui algumas casas construídas e aqui eu tenho um pequeno campo, tá? Você vai observar aqui também, ó, casas, né? Pessoas dedicadas à atividade agrícola. Isso aqui, pessoal, essas imagens, elas já vão dar o tom de quê? Do nosso conteúdo. Por quê? Se a gente está falando de período neolítico, pedra polida, ok? Ou nova pedra. Vamos lá. O que marca esse período? Característica central. Né? Nesse período, ele é marcado principalmente pela transição, pela passagem de uma economia coletora para uma economia produtora. Ok? Professor, então quer dizer que ele deixou de caçar, ele deixou de pescar, ele deixou de coletar? Não. Agora, ele vai dar mais ênfase à produção de alimentos. Ele passa a produzir, ele passa a não somente depender da natureza. E isso vai causar um impacto muito grande mesmo, né? Em alguns vetores. Por quê? Porque nessa revolução neolítica, né, ilustra a descoberta do que é a agricultura, processo de germinação, plantio e domínio de dois fatores preponderantes: a agricultura e da domesticação de animais. Perfeito? A agricultura, especificamente, ela teria sido ali descoberta primeiramente na região da Ásia. Professor, ela tem um local de origem de irradiação? Não, ela não vai ter uma irradiação, né? Mesmo porque nós não teremos contato entre esses lugares. Mas ela não vai ser de maneira homogênea, perfeito? Também não. Dando origem a sociedades hidráulicas. O que são sociedades hidráulicas? É essa galerinha que vai se desenvolver aqui às margens do rio. Mas, professor, por que dos rios? Bom, a agricultura sem água não funciona. E a galera ainda não tinha inventado o cano de PVC. Piadas à parte, não é brincadeira, né?
eu preciso fazer a irrigação desses campos, eu preciso fazer a fertilização desses campos, né? E será, então, nas margens de grandes rios, Nilo, Tigre, Eufrates, Jordão, Indo, Rio Amarelo. Perfeito? Ou seja, é o top 6 do surgimento das civilizações, do surgimento da agricultura, ok? E depois, consequentemente, do surgimento das cidades, economia, né? Estado e tudo que nós vamos começar a observar. Então, tudo isso tem origem a partir de quê, senhores? Agricultura e domesticação dos animais. Perfeito? Bom, deu-se início o domínio dos seres humanos sobre a natureza. Como assim, professor? O ser humano agora não precisa esperar que a natureza, e não precisa sair de lugar em lugar, né? Eu acho isso muito interessante, só para fazer um paralelo. Quando a gente chega no século XVI, aquele negocinho que a gente adora frito, né? Aquele negocinho, é gostoso frito. Batatas, isso mesmo. Tem uma batata que me chama a atenção, né? Que é a batata inglesa. Mas, professor, qual é a origem? Não é da Inglaterra. A batata, ela é mesoamericana. É isso mesmo. O milho, daqui. Batata, milho e mandioca. 3 bases alimentares que são aqui, ó, da nossa região. É isso mesmo. Pô, professor, como é que ela foi parar lá? Depois do século XVI, depois da expansão marítima, ok? Estuda história, que nessa questão também tem esses processos para a gente compreender. Voltando para cá, então, esse domínio da natureza. Perfeito. A agricultura, ela vai ter o quê? Período de preparação da terra. Preparação da terra. Período de semeadura, plantio. Peraí, então todos esses períodos levam o quê? Sedentarização. O homem deixou de ser nômade. Mas espera aí, professor, foi de uma hora para outra? Não. Na nossa conversa anterior, eu falei para vocês do domínio do fogo. E nós citamos na última questão o período mesolítico. O domínio do fogo leva a um seminomadismo. O seminomadismo leva a quê? A observação. A observação leva à percepção da germinação e assim sucessivamente. Nós então teremos o início do desenvolvimento da agricultura. Consequentemente, como estávamos mais parados, esses animais aqui, que são um dos primeiros a serem domesticados, né? A gente vai começar a domesticar lobos. E como é que se faz esse processo de seleção? Simples, restos de alimentos, aqueles que são mais tranquilos ficarão, aqueles que não são serão descartados. Né? E isso, né, é hoje o que nós temos aí, que é essa diversidade desse amigo, né, grande amigo do homem, né, que é o cachorro. Ok? Bom, falamos então dessas características, falamos do processo de sedentarização, compreendemos então o nosso processo introdutório. O que é a Revolução Neolítica, ok? É uma expressão, né, criada pelo arqueólogo. Esse camarada aqui, gente, né? Esse camarada aqui é o Gordon Childe. Então, ele vai utilizar essa situação que ocorreu ali por volta da década de 60, né, que ele vai observar essa transição, e para poder denominar, né, o quê? A transição, ok? Do nomadismo para a sedentarização do Homo sapiens, ok? E qual é o fator que leva a essa sedentarização? Ou seja, a prática comum que leva à fixação, que ele percebeu em todos esses povos é o quê? A agricultura. Ela, quem? A agricultura ou a Revolução Neolítica não foi concomitante, não. Né? Por quê?
ela não ocorreu, né, no mesmo momento em todos os lugares. Ela vai ocorrer em quê? Em tempos distintos e em locais distintos. Perfeito? Bom, professor, nós passamos pela Revolução, ou nós passamos? Sim, aqui nós vamos passar. A gente vai passar pelo período dos horticultores ali mais ou menos por volta do ano de, depende, 5 a 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Com quem? Povos tupis. Como é que fica? Calma, que essa aula a gente ainda vai conversar sobre e com vocês. Aqui a gente vai falar de outro aspecto, mais da história geral e menos, nesse momento, isso fica para a próxima conversa, sobre a pré-história. Pré-cabralina ou pré-história brasileira. Esta Revolução Neolítica, ok? Ela leva a quê? Que primeiro me chama a atenção nessa Revolução Neolítica? O refinamento dos instrumentos. Pedra polida, ou seja, tem acabamento, né? Os animais passaram a ser utilizados para transporte, facilitando o trabalho e o deslocamento do homem, animais de grande porte. As primeiras espécies domésticas a serem domesticadas, como vocês estão observando aqui, foram trigo, cevada e ervilha. Né? Os animais a serem domesticados, né, foram cabras e porcos. Né? O domínio sobre a natureza permitiu, presta atenção, um maior controle sobre o meio ambiente. Um maior controle de quem, senhores? Do homem, levando então à formação das primeiras aldeias sedentárias. E assim sendo, o homem, quando passa a dominar a natureza, regular o seu tempo de produção, o homem passa a ser o centro dessa organização social. Antes, ele era mais um desses animais ou, né, tentando sobreviver ali no período paleolítico. Claro, uma capacidade, mas também tentando sobreviver. Ok? Essa sociedade leva a uma nova organização social. Lembra que no período neolítico a organização social é matriarcal. E a passagem, então, para o patriarcalismo está diretamente ligado a quê, senhores? Ao aumento das guerras entre as tribos. Por quê? Não foi uma mudança homogênea. Então, as disputas ou por territórios ou as disputas por cursos de água vai levar, então, né, a quê? A essas disputas. E também é uma modificação, porque o período anterior ele é poligâmico, ok? E aqui há uma constituição de uma família monogâmica. Bom, gente, Neolítico, então, no início existia a propriedade coletiva das terras, uma espécie de comunismo primitivo, e a divisão do trabalho respeitava, né, o sexo e a idade. Era uma sociedade igualitária, não existia escravidão nem propriedade privada, ok? Diante dessa situação, com o crescimento populacional, isso aqui no início da agricultura, ok? Com o crescimento populacional. Mas como assim, professor, com o crescimento populacional? Eu tive duas situações aqui que modificaram. Uma de ordem alimentar e outra de ordem biológica. Não entendi, professor. Eu aumentei a regularidade de alimentos. Eu passo a ter o quê, senhores? Eu passo a ter o fornecimento de alimentos de maneira regular. Como assim regular? Eu tenho uma produção, ou seja, mais constante. Então isso aumenta a população, fator 1. Fator 2. Qual é o segundo fator? O segundo fator, senhores, é o seguinte, variabilidade genética. Peraí, professor, aula é de história ou de biologia? Não, é de história. Por que variabilidade genética? Porque os casamentos no primeiro período, que é o paleolítico, eles são de relações endogâmicas entre membros da mesma tribo. E aqui as relações já passam a ser exogâmicas com outras tribos, o que vai aumentar a variabilidade genética. Aumenta a variabilidade genética, menor surgimento de doenças. Então, os dois fatores que vão levar a um crescimento populacional. Ok? Com esse crescimento populacional, aumenta a diversificação de atividades.
E a especialização dessas atividades, né? Onde eu passo a ter, então, especialização em tecelagem, cerâmica, ok? Essa especialização, ela, então, vai começar a organizar o surgimento de classes sociais, de propriedade privada. Lembra, essa galera já tem magia rudimentar, lá no Paleolítico. Ou seja, essa magia, que era de caráter de explicação de elementos de força sobrenatural, dará origem, é isso aí, à religião. E essas religiões estão ligadas a elementos da natureza. Perfeito? Pronto, bora lá para o próximo, ok? Característica geral, resuminho bacana para a gente não esquecer. Perfeito? Fechado e suave. O que a gente está falando? Neolítico. Idade da pedra polida. Característica central da economia, economia produtora. Ok? Organização social, meus nobres. Primeiras aldeias, surgimento das cidades, que leva ao surgimento de Estado, que vai levar ao surgimento de civilização. Fechando no período. Aí, no caso, as duas últimas etapas, que seriam Estado, ou melhor, civilização, Estado e civilização, a gente já vai tentar, ou melhor, ter que compreender a idade dos mentais. Mas isso fica para frente. Ok? Economia produtora, agropastoril, ou seja, produção que leva à produção de excedente. Quando eu passo a produzir o excedente, eu passo a fazer trocas comerciais. Início do comércio. Monetário, um pouco mais à frente, mas então aqui é escambo. O que é escambo? Produto por produto. Agricultura mais pecuária, revolução neolítica. Sedentarização leva à revolução urbana. Primeiras aldeias e vilas. Presta atenção, fator importante. A aldeia, a vila, não é quem dita os trâmites da agricultura. A aldeia, a vila serve para poder organizar. Não. Ela é um apêndice da agricultura. Essa mudança de importância, né, ou de relação que se diferencia, será somente alguns séculos à frente, ok? Avanço tecnológico desse período, tecidos e roda, o que vai levar, então, à facilitação do processo de deslocamento. Então, a roda, ela é do período neolítico. Bora lá, galera? Vamos fazer aquelas questões para a gente poder observar? A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado, né, por historiadores. Em seu lugar, tem, né, se utilizado história dos povos sem escrita, ou povos ágrafos. Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar, vamos lá, marca aqui, ó, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê? Então, o que ele quer saber? Porque o termo pré-história, ele é o quê, senhores? Rejeitado. Por quê? Que ele não é mais aceito. Ok? Então, a grande questão é por que ele é rejeitado. E aí a gente observa a seguinte questão. Supervalorização dos povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir história. Então, essa aqui é a afirmação que faz jus ou que é a afirmação correta. Vamos lá, Zoto. Enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análise de fósseis? Não, senhores. Esse aqui não é o elemento que torna o termo pré-história rejeitado, né? Possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso, tipo das ciências humanas do século XIX? Não, senhores. Ciência, ela rejeita estudos... Bom, vamos lá? A ciência, ela é evolutiva. À medida que vai se descobrindo novas formas, não há utilização, rejeição do que é anterior, jamais, né? Você passa a utilizar novos conceitos, novos termos. Um dos elementos que é muito interessante para a gente poder observar isso, né, seria ali algumas ciências aonde você tem o amálgama de conhecimento, ok? Impede os avanços dos povos cujas sociedades não desenvolveram escrita de maneira alguma, iguala povos bárbaros e selvagens
né, aos povos produtores de cultura. Todo povo produz cultura, tá bom? Bora lá para a nossa próxima questão. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico, ok? Ela é acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar o aparecimento da linguagem falada, a domesticação de animais e plantas, isto é, o aparecimento de agricultura e pastoreio. Opa! Então, galerinha do bem, é justamente a alternativa B, né? O aparecimento da linguagem falada, tá? Ele não tem uma datação precisa, ok? Eu tenho rudimentos e depois se evolui em linguagem, tá? Beleza? O aparecimento da magia e da arte, paleolítico. Ah? O povoamento de amplas áreas antes povoadas na Europa, não, né? Então, essa aqui, alternativa B. Bora lá, pessoal, questão de número 3. A agricultura se desenvolveu ao mesmo tempo em várias regiões do planeta. Há indícios que apontam o Oriente, que no Oriente os seres humanos já cultivavam trigo há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Percebe-se, então, que a agricultura revolucionou a vida dos grupos humanos, favorecendo o quê? O que ela favoreceu? Para que ela contribuiu? Sedentarização e descoberta de novos instrumentos de trabalho, propagação da cerâmica e crescimento das populações, nomadismo. Opa, peraí, se a gente... Vamos lá, vamos descartar algumas aqui. Vamos lá para outra modalidade de resolução. Nomadismo. Opa, peraí, eu estou falando de quê? De paleolítico, então eu estou falando de agricultura. Eu estou falando de paleolítico? Não, eu estou falando de neolítico. Ok? Então, surgimento da agricultura. Nomadismo não é mais. Nomadismo não é mais. Então, descarto aqui, descarto aqui. Bom, sedentarização está. Epa, propagação de cerâmica. Opa! E aqui as duas parecem muito comuns, né? O que eu acabei de falar com vocês? Eu tenho crescimento por variabilidade genética e aumento de alimentos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual será a nossa alternativa correta? Alternativa A. Porque se você observar aqui, a alternativa D, a diminuição de população. Perfeito? Vamos para a nossa última questão. A denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Field, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças é correto citar, ou seja, mudanças e transformações. Qual que é correto citar? A criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. B. Desenvolvimento de conglomerados urbanos, né, baseados no trabalho escravo. Cuidado, senhores. Primeiro eu tenho servidão coletiva e depois trabalho escravo. Sociedades e civilizações clássicas, Grécia e Roma. Baseado. Perfeito? E só um pouco mais à frente. Instituição de propriedade privada das terras, o cultivo de cereais e criação de animais, o surgimento da divisão natural do trabalho com atribuição do papel produtivo relevante à mulher, a transição da economia de subsistência para a economia industrial. Então, galera, quando eu falo sobre a questão de agricultura, né, eu tenho que observar que o que aconteceu, senhores? Vamos lá? Eu tenho aqui uma alternativa que busca, ou melhor, uma questão que me cobra a alternativa correta, né? Criação de poder político centralizado, associado ao domínio do poder religioso. Senhores, eu estou falando da Revolução Neolítica. Eu não estou falando da Revolução Urbana, ou no início das civilizações, senhores. Cuidado, ok? Desenvolvimento de conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo. Antiguidade clássica. Instituição privada das terras, né, e cultivo dos cereais e criação de animais. Beleza, eu tenho primeiramente, senhores, que as terras são coletivas. Depois, com o aumento da população, é o aumento populacional que leva a isso aqui, senhores. Todo aumento populacional leva à privatização das terras. Vai ser aqui na pré-história, vai ser assim na Grécia e vai ser assim também em Roma. Todo momento que você... Bom, aumentou a população, a propriedade se torna privada, deixa de ser coletiva. Beleza? Isso é um bizu interessante. Né? Surgimento da divisão natural do trabalho, a contribuição do papel produtivo relevante à mulher. Ok? E a transição da economia de subsistência para a economia industrial.
Bom, economia industrial, senhores, nós sabemos que é só a partir do século XVIII. Galera do bem, galera que já está com seu nome escrito ali no hall dos aprovados, muito obrigado a vocês. E detalhe, não esquece, a gente vai estar aqui no Acadêmico News esperando vocês para as próximas aulas e também estaremos aqui um pouco mais à frente com outros temas, falando um pouco mais sobre história, fazendo um pouco mais de análise de questões. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Fui!